Fim da linha, Flamengo decreta saída de jogador, diretoria faz jogada de mestre e proposta recusada. Ontem fechou a janela de transferências para o mercado brasileiro e também na maioria do mercado internacional. E o Flamengo conseguiu sair com um resultado positivo, um balanço positivo financeiramente desta janela de transferências. Vou passar para vocês o valor que o Flamengo investiu nessa janela e também o valor que o Flamengo recebeu com a venda de jogadores. Foi o seguinte, com as contratações, o Flamengo gastou com Emerson Royal 9 milhões de euros, algo em torno de 58,7 milhões de reais. O Saúl, vindo do Atlético de Madrid, chegou sem custos após rescindir o contrato. Carrascal, vindo do Dinamo Moscou, 12 milhões de euros, algo em torno de 76,8 milhões de reais. E além disso, Samuel Lino, que veio do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros, algo em torno de 141,5 milhões de reais, totalizando um investimento de 277 milhões de reais nesta janela de transferências. E os jogadores que saíram nesse período? O Wesley foi para Roma por 25 milhões de euros, algo em torno de 162,2 milhões de reais. O Gerson saiu para o Zenit por 25 milhões de euros, 160,6 milhões de reais aproximadamente. Matheus Gonçalves foi para o Al-Ahly por 8 milhões de euros, algo em torno de 50,5 milhões de reais. Lohan saiu para o Pisa por 500 mil euros, algo em torno de 3,1 milhões de reais. E o Chola foi negociado com o Dinamo Kiev por 400 milhões de dólares, algo em torno de 2,1 milhões de reais, totalizando a janela do Flamengo de transferências, negociações, em 378,5 milhões de reais que o Flamengo conseguiu com a venda de jogadores. Então o Flamengo gastou para contratar 277 milhões de reais e teve de retorno com as negociações 378,5 milhões de reais, um saldo positivo para o Flamengo financeiramente, que conseguiu investir, trazer jogadores de altíssimo nível e ainda assim saiu com um balanço financeiro positivo dessa janela de transferência e conseguiu ainda ter um lucro, né, com as negociações. Eu quero perguntar a vocês o que vocês acharam, qual a avaliação de vocês sobre o Flamengo nessa janela de transferências do meio do ano. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós, então comenta aí. Acha que o Flamengo se movimentou certo? Jogou certo nessa janela de transferências? Fez as contratações certas? Ficou faltando alguém? Gastou dinheiro além do que deveria? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. A verdade, para mim, na minha opinião, a diretoria acertou muito, principalmente com o fato de ter conseguido a contratação do Saúl de graça, um jogador de alto nível que chegou no Flamengo já assumindo uma titularidade no meio-campo e o Flamengo não precisou gastar nada. Foi uma grande oportunidade de mercado que a diretoria conseguiu enxergar e conseguiu, assim, trazer um jogador para o meio-campo sem gastar nada. E não é um jogador que vai ficar no banco de reservas, não é um jogador que vai ficar como opção para o Felipe Luiz. É um jogador que chegou em alto nível para disputar a titularidade, assim como foi o caso do Jorginho na janela de transferências extra do Mundial, que o Flamengo também não pagou por ele, não precisou pagar, né, para tirá-lo de uma outra equipe, e ele chegou assumindo a titularidade. Para mim, essa movimentação foi perfeita, avaliação perfeita, uma jogada de mestre, de fato, da diretoria do Flamengo nesta movimentação de mercado. Além disso, né, fez um investimento um pouco mais alto, né, bem mais alto, pelo Lino, mas é um jogador que né, dispensa comentários, também de alto nível, conseguiu repor na posição com a venda do Wesley, trouxe o Royal pagando bem menos, vendeu um lateral por 25 milhões de euros e trouxe um por 9 milhões de euros. Então, conseguiu repor a posição sem gastar tanto assim. Além disso, o Carrascal, que é o jogador que o Flamengo já vem procurando há muitas janelas de transferências, também conseguiu por um valor não tão alto esse tal jogador para disputar a posição no meio-campo do Flamengo, disputar a posição com o Arrascaeta. Enfim, o Flamengo se movimentou, gastou, contratou e recebeu também fazendo as suas negociações. Perdeu 2 jogadores titulares absolutos, o Gerson e o Wesley, mas, na minha opinião, janela concluída
com sucesso pelo Flamengo. Importante frisar que o Flamengo ainda tem algumas pendências nesse elenco. A ideia é contratar, né, mais para frente, na próxima janela, um goleiro, mais um centroavante. São as prioridades, podemos dizer assim, né? É o que o Flamengo vê como maior problema no seu elenco. O Matheus Cunha saindo no final do ano, aí abre ainda mais esse espaço no gol. Um atacante também, um centroavante, é uma ideia que o Flamengo pretende trazer mais. Na minha opinião, saldo positivo na janela de transferências. Eu quero saber a opinião de vocês. Apesar de estar fechada a janela de transferências para o mercado brasileiro e também nas principais praças, né, da Europa, é importante frisar que ainda há algumas janelas de transferências que estão abertas. Ainda há a possibilidade do Flamengo negociar jogadores, porque a janela de transferências da Arábia fecha no dia 10 de setembro e a da Rússia fecha no dia 11 de setembro, ou seja, temos aí pelo menos mais 8 dias de janela aberta para este mercado árabe e também russo. E o Flamengo já definiu que pretende ainda continuar nessa tentativa de negociar o Michael e o Juninho, os dois jogadores que o Flamengo colocou como objetivo ainda para este meio do ano conseguir tirar do elenco. O Juninho, que chegou no início do ano, não conseguiu espaço, foi o primeiro investimento da nova diretoria e acabou não dando o resultado que se esperava. Então o Flamengo decretou que quer negociar tanto o Juninho como também o Michael. Os dois, eles despertam o interesse dessas duas praças, né, do mercado árabe e também do mercado russo. Então há a possibilidade de acontecer essas negociações. O Flamengo segue ativo no mercado, segue monitorando a situação e aguardando propostas por esses dois jogadores, Michael e também o Juninho, os dois que devem se despedir ainda neste meio do ano do Flamengo. Está fechada a janela? Está fechada. Janela do Brasil, da Europa ali, né, dos principais lugares, mas os clubes árabes e também os clubes russos ainda podem chegar com uma proposta por esses dois jogadores e o Flamengo não vai fazer questão nenhuma de segurar. Chegando uma proposta, os dois atletas aceitando, o Flamengo dispensa sem nenhum tipo de problema. Falando em proposta, o Flamengo recusou uma proposta para o Pedro. A informação do Vene Casagrande é que nos últimos dias o Flamengo recusou uma proposta do Al Rayyan por Pedro. No dia 26 de agosto, o clube árabe propôs 20 milhões de dólares, aproximadamente 110 milhões de reais, mas a diretoria rubro-negra nem analisou a proposta, não quis nem olhar, nem começar a conversar. O clube deixou claro que não pretende negociar o camisa 9 neste ano. Então, depois de toda aquela confusão, né, um burburinho de que o Pedro poderia sair porque um membro da diretoria que comanda o futebol do Flamengo, que está no comando do futebol do Flamengo, havia dito que ele podia ser negociado por valor X. Depois de tudo aquilo, o Flamengo negou essa proposta por Pedro e não pretende negociar o jogador. Não pretende começar uma negociação neste ano, nem na próxima janela. A ideia é permanecer com o Pedro no elenco, terminar o ano com o Pedro no elenco, seguir com o Pedro, que vem crescendo de produção cada dia a mais. Tem a situação do Everton Cebolinha, que o Flamengo, em um dado momento, tinha até colocado como um jogador dispensável, como um jogador que poderia ser negociado. Mas, neste momento, caso chegue uma proposta desses dois mercados, né, tanto o árabe quanto o russo, o Flamengo não pretende negociar o Everton Cebolinha neste momento. Apesar dele ter menos minutos do que se imaginava, do que se esperava, o Felipe Luiz ainda conta muito com o jogador, então ele até apareceu ali como uma opção para ser um desses jogadores que poderia sair, porém voltou atrás. O Flamengo não pretende, claro, óbvio, se chegar a algo muito bom, ele vai ser negociado, mas fora isso, o Flamengo não pretende liberar o jogador ainda nesta janela de transferências. Então, Juninho e Michael são os dois negociáveis e o Flamengo tem muita expectativa de vender, de conseguir negociar esses dois jogadores. O Flamengo tem muita expectativa para conseguir essa negociação, já decretou que quer negociar esses dois atletas. Ainda no mercado da bola, o Joshua
tem despertado interesse de diversos clubes do exterior. Jogador da base do Flamengo, camisa 9 no Sub-20, bicampeão mundial, bicampeão da Libertadores, já foi utilizado pelo Filipe Luiz algumas vezes e é constantemente acionado no elenco profissional para estar na relação dos jogos e com um vínculo contratual com o Flamengo até 2029, multa rescisória de 50 milhões de euros, o Joshua é frequentemente chamado ali pelo Filipe Luiz e agora a diretoria do Flamengo, ao ser procurada por esses clubes, reforça que não pretende negociar o jogador neste momento. O objetivo é desenvolver esse atleta que é uma promessa da base do Flamengo e espera conseguir grandes resultados financeiros, esportivos e financeiros com o Joshua, então desenvolver para ele trazer esse resultado positivo dentro e fora de campo no futuro. Mas tem despertado o interesse de várias equipes no exterior, o Joshua, esse atleta que vem se destacando na base e também sendo constantemente lembrado pelo Filipe Luiz. Para encerrar, vou falar sobre a negociação do Vitor Hugo, que já foi anunciada oficialmente pelo Santos, e a negociação ela fechou de uma forma que pode ser muito positiva para o Flamengo. O Flamengo pode ganhar e muito com essa negociação do Vitor Hugo ao Santos. O empréstimo do Vitor Hugo ao Santos não tem opção de compra, ou seja, o jogador cumpre o contrato, né? Ele está com um contrato de empréstimo até o fim de 2026, e o Peixe ele tem uma preferência na compra, uma preferência caso o Flamengo receba uma oferta nesse período pelo meia. A ideia, né, por exemplo, é que se o Flamengo receber uma oferta de 4 milhões de euros por Vitor Hugo, o Flamengo precisa consultar ao Santos e saber se o clube vai querer igualar a proposta. Então não tem uma obrigatoriedade de compra, não tem opção de compra. O Santos meio que vira uma vitrine para o mercado. O Flamengo utilizando o Santos como essa vitrine para o Vitor Hugo no mercado. Se chegar uma proposta, aí o Santos opta por igualar ou, enfim, tentar convencer o jogador igualando ou subindo a proposta, ou senão ele sai, não tem outra opção. Então pode ser muito bom para o Flamengo isso. O Flamengo já fez dessa forma, né, algumas negociações nesse modelo que sempre funcionaram porque acaba rendendo financeiramente em negociações futuras para o Mengão. Vale destacar que o Vitor Hugo escolheu ir para o Santos porque tem o sonho de jogar com o Neymar, então essa ponte aí do Neymar foi importante também nessa negociação e o Flamengo pode sair muito feliz desta história. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço, curte, porque você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também te peço para você mandar pros seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, futebol internacional e principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, nação rubro-negra, mais uma vez aqui com vocês, trazendo o que é de melhor, deixando vocês sempre bem informados. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Falou, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? Todo o crédito ao BTB, tá bom? Então é isso aí, galera. Até a próxima, mais tarde tem mais vídeo. Valeu? Um abraço, fica com Deus.